Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas ao Encontro com a Sua Imagem. Estou muito feliz com todas que estão presentes aqui hoje. É um grande prazer para mim. Para quem ainda não me conhece, quem está, entrando numa imersão aqui pela primeira vez, um conteúdo ao vivo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Stephanie Lias, consultora de estilo e imagem da A Verdade do Vestir. E sou consultora de estilo e imagem há 8 anos e sigo vivendo e ensinando que estilo é expressão e não pressão. Então a gente aqui conversa sobre guarda-roupa, sobre autoestima, sobre imagem pessoal e sobre como tudo isso pode ser uma escolha e algo que seja leve e que funcione para a sua vida de forma muito positiva e que não cause nenhum estresse na manhã, que você não abra o seu guarda-roupa e já fique meio, ai meu Deus, com aquela frase ícone que eu amo ouvir do não tenho nada para vestir e o guarda-roupa lotada. Então, hoje aqui nós temos um encontro que, diferente de ser com o seu guarda-roupa, em primeiro lugar, esse encontro é com você. Então, nós vamos daqui a pouquinho já começar. Vou esperar mais um tempinho para todo mundo entrar aqui. Então, vão ficando à vontade, pegue seu cafezinho, pegue seu bloco de anotações, porque hoje teremos insights muito importantes, teremos exercício. Eu quero que você fique até o final para aproveitar tudo, tá bom? Então, vamos dar mais um minutinho só e a gente já começa com o conteúdo, tá bom?
Então bora lá? Bora começar para a gente não ficar mais de enrolação e para vocês terem depois o sábado liberado para vocês. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Encontro com a Sua Imagem, onde toda transformação de imagem começa com um encontro, e esse é com você. Então eu quero que vocês fiquem muito à vontade, aproveitem para tirar todas as suas dúvidas, deixem aqui no chat. E para você que vai assistir gravado depois, também pode deixar a sua dúvida, que eu vou responder todos os comentários, todas as dúvidas, fique muito à vontade, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, entra lá na outra rede, no arroba a verdade do vestir, pode deixar a sua dúvida lá também, que vai ser um prazer a gente trocar juntas, tá bom? Então, aproveita, já pegou seu cafezinho, já senta confortável, feche todas as abas, esse encontro é com você. Então, aproveite esse momento, porque ele pode ser o passo principal que você dê esse ano. Então, eu quero que você esteja aqui por inteira comigo. Aproveite esse momento. Pega também um bloco de notas ou pega o seu celular para fazer anotações que a gente vai ter insights super poderosos e a gente também vai fazer um exercício mais para o final da imersão, então todas estejam atentas, tá bom? Então, bora lá começar. Quero que vocês aproveitem esse momento, tá bom? Vamos começar nossa imersão. Eu quero que você pegue seu cafezinho, tá? Mais uma vez, para a gente estarmos aqui todas presentes. Então, aproveita, pega um bloco de notas, teremos um exercício para fazer. Então, eu quero que vocês estejam todas comigo aqui. Aproveitem para tirar a dúvida de vocês, tá bom? A gente começa daqui um minutinho. Eu só vou fazer uma alteração aqui na configuração para ficar tudo certo para vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Bom, hoje, mais do que falar sobre roupas, eu quero falar sobre uma sensação que eu tenho ouvido muito nos últimos meses, nos últimos tempos aqui, e eu gostaria de compartilhar essa sensação com vocês, porque talvez seja o mesmo que esteja passando por aí na cabeça de vocês, ou quando vocês acordam todo dia, quando vocês se olham no espelho e vocês pensam assim: bom, essa sou eu. Mas, ao mesmo tempo, parece que não é exatamente, que você ainda não está conseguindo, ou não está conseguindo mais transmitir da mesma forma que você estava conseguindo antes, que você sempre se reconheceu ali no espelho, com as suas roupas, dentro do seu guarda-roupa. Então, você talvez tenha mudado, talvez a sua rotina também tenha mudado, os seus objetivos tenham mudado, e simplesmente você está numa fase nova. Então, talvez exista uma distância. Deixa eu. Opa, tá passando aqui que não é para passar. Vamos lá. E talvez você esteja somente distante, então o seu guarda-roupa esteja apenas tentando sustentar as suas versões antigas, versões que já não competem mais a quem você é,
já não fazem mais sentido, só que você tenta e continua ali batendo na mesma tecla, achando que isso vai funcionar. Então, existe uma pessoa, existe uma mulher que estava ali antes da maternidade, estava ali antes de uma promoção no trabalho, de um cargo novo, antes de se tornar empreendedora, antes de ter descoberto até mesmo uma doença, antes de ter se casado e estar vivendo uma nova fase, ou mesmo depois, né, antes do que acontecia de uma separação. Então, existem muitos pontos que podem acontecer, muitos acontecimentos que acontecem na nossa vida, e a gente vai entrando e vai mudando de fases ao longo dos anos, inclusive fases, né, transições de fases de idade, né. Eu tenho ouvido muito naquele momento que a gente está entrando nos 30 anos, ou quando a gente está entrando nos ENTA, nos 40, e isso acontece muito, né. Eu tenho, ouvido diversas clientes, diversas pessoas da comunidade da Verdade do Vestir comentando isso comigo, que não estão se reconhecendo mais, e eu achei que eu precisava falar sobre esse assunto e fazer essa imersão do encontro com a sua imagem, que ia ser muito importante para que a gente trocasse sobre isso, para que a gente falasse sobre isso. E aí, é muito comum, né, que você abra o seu guarda-roupa, quem aqui, né, já abriu o guarda-roupa e pensou assim: "Putz, eu não tenho nada para vestir". Você tá com o guarda-roupa lotado, você abre aquele guarda-roupa, as roupas até caem em cima de você, mas você insiste em dizer que você não tem nada para vestir. Será mesmo que você não tem nada para vestir? Porque não é só sobre usar as roupas, né, não é sobre somente vestir as roupas, mas é sobre se reconhecer de fato nelas, se reconhecer com elas no seu espelho. E aí, quem também aqui já se trocou pelo menos umas 3 vezes, eu coloquei 3 vezes, tá. Eu sei que normalmente é mais, mas no mínimo 3 vezes se trocou antes de sair de casa. E troca uma roupa, e coloca outra, e pergunta para o marido, e pergunta para outra pessoa, pergunta para a mãe, pra tia, manda WhatsApp pra amiga, fala: "Ai amiga, que roupa que eu vou? Ai eu não sei como que eu vou". Exatamente. Isso acontece muito, né. E exatamente essa sensação de você não conseguir ali achar que tá fazendo sentido, de você não conseguir encontrar o melhor look, que talvez não seja nem o mais adequado para a situação, mas que você não tá se reconhecendo naquelas roupas. Você veste aquilo e aquilo não veste mais você. Essa é um pouco da sensação. E aí é óbvio que entram outras questões, né, de você não conseguir, fazer boas combinações, de você não saber se você está adequada àquele ambiente ou não, enfim, vão crescendo as angústias. Mas essa primeira angústia é a que mais desgasta a gente mentalmente. E acaba que isso é um desgaste tão por debaixo dos panos, que ninguém fala sobre isso, que ninguém muitas vezes percebe essa sensação e o quanto que isso, atrapalha o nosso dia, atrapalha a nossa rotina, porque quando a gente vai, né, confiante, quando a gente começa o nosso dia de forma mais energética, de forma mais confiante, acreditando no em como nós estamos, tudo muda. Eu posso te garantir que tudo muda. E aí, a outra pergunta é: quem aqui já comprou uma roupa tentando resolver uma sensação que ela só continuou? E não era uma sensação boa, infelizmente. Era uma sensação de que você não queria mais se frustrar ao comprar uma roupa e aquilo não fazer sentido quando você chegasse em casa, que você falasse: "Nossa, por que que eu trouxe isso para casa? Por que que eu gastei dinheiro com essa peça, pelo amor de Deus? O que que eu vou fazer com isso agora?". E aí é mais peça, é mais roupa que fica lá jogada no canto do armário, que fica lá acumulando espaço, acumulando energia, acumulando algo que não faz sentido para você
e que você mantém lá porque às vezes tem aquele pensamento do: "Ah, mas vai que, vai que um dia eu consigo fazer uma combinação boa. No dia que eu emagrecer, eu vou caber de novo nessa peça. No dia que eu for promovida, eu vou usar essa peça porque vai fazer todo sentido para mim". Então, assim, se você não começou a usar hoje, será mesmo que vai ser algum dia? Ou você só vai ficar protelando isso e protelando isso? Ou mesmo quando você chegar naquele dia que você está falando, quando você emagrecer, quando você for promovida, quando você começar a empreender, quando você, né, mudar algo de importante que você, né, perceba de fato que essa fase foi, né, trocada, que você entrou nessa nova fase, será mesmo que você vai querer aquela peça? Ou você vai falar assim: "Ah, não, mas agora eu preciso comemorar, né, então eu vou comprar uma peça nova, uma peça que realmente faça sentido e tal". Então, aquilo só vai ficar ali te atrapalhando, porque na verdade o objetivo não é ter mais roupas não vai te trazer a habilidade de saber combiná-las, de saber ser estilosa, de saber se vestir bem, ou ter a intenção, se vestir com intenção, só vai te trazer acúmulo, e vai ficar ali, vai ficar ali. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque talvez exatamente o problema seja que você está continuando, você está tentando ainda vestir alguém que já não existe mais. A gente simplesmente evolui. A gente ainda é a mesma pessoa, mas somos versões mais evoluídas, somos versões melhores, somos versões novas, independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Mas você já não é a mesma, nem da semana passada, eu digo, mas a gente pode, né, falar mais sobre esse tempo mesmo, sobre essa fase, sobre um ano atrás, ou sobre quando você passou a empreender, quando você se tornou mãe, quando você foi promovida. Então a gente tem que falar um pouquinho mais que por conta dessas mudanças, acabam acontecendo e trazendo para nossa vida, principalmente para a mulher, que a gente acaba se cobrando um pouco mais, porque a gente tem que muitas vezes nos provar mais do que às vezes até do que a gente precisa, mas a gente acha que a gente tem e muitas vezes tem também, mas esse é um outro assunto, né. Mas a gente acaba entrando nessa questão desse peso de acertar, né, desse peso de sempre parecer adequada, desse peso de eu tenho que comunicar algo e de parecer que todo mundo sabe como fazer, menos você. Todo mundo sabe como tem que comunicar, todo mundo sabe o que quer transmitir, todo mundo sabe sobre a imagem pessoal, todo mundo entende dessa importância, mas parece que só você não consegue fazer exatamente da forma como você deseja, como do fundo, né, de como você realmente quer transmitir aquilo, que você não quer parecer alguém que você não é, que você não quer parecer um personagem, que você sabe que você não vai sustentar aquilo. Então, assim, como que eu pareço de fato, eh, quem eu sou, mas eu preciso não ficar mostrando as minhas vulnerabilidades, e a minha rotina não é tão legal, e como que eu mostro que eu sou competente? Como que eu mostro que eu sei o que eu faço, a minha credibilidade? Como que eu faço o meu chefe olhar para mim e falar assim: "Caraca, você realmente, tipo, não só tem a capacidade, tem o conhecimento, tem a proatividade, mas você está parecendo ser tudo isso, e você tem que estar nesse outro lugar, nessa outra cadeira". O mesmo acontece com quem empreende, e o mesmo acontece com quem troca de fases, assim, se casou, então tem uma nova rotina e tem que lidar com todas as intempéries dessa nova rotina, ou mesmo quem se tornou mãe também e tem completamente uma rotina alterada por conta
dessa fase maravilhosa que é ser mãe e é cuidar de alguém. Então, quando a gente pensa nisso, foi por isso que o Rota do Vestir, ele nasceu, porque ele acabou nascendo um pouco desse peso que eu vi de mulheres, né, mulheres que são muito competentes, mulheres que são potentes, mas que vivem esse conflito diário com o seu próprio espelho, com a sua própria imagem, com o seu próprio guarda-roupa, e não sabem direito, porque a gente também vive o peso de que mulher nasce já com a habilidade de que: "Como assim você não sabe se vestir? Como assim você não sabe se maquiar? Você não sabe arrumar o seu próprio cabelo? Você não faz as unhas? Você não tem essa vaidade de nativa de você, assim, tão óbvia?". E a gente nasce com esse peso só por ser mulher. E isso existem muitos outros contextos que podem influenciar isso, nossa história, a nossa criação, a educação, inclusive os lugares onde a gente vive, a cultura, enfim, existem tantas questões e que isso não é uma obrigação, e que sim, você pode aprender sobre isso, você pode parar para investir tempo e dinheiro em você, nesse autoconhecimento, nesse olhar para você mesma, nesse cuidar de você mesma, principalmente, porque a gente acaba não se colocando nesse primeiro lugar, nesse cuidar da gente, no que a gente ouve muito. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em muitos lugares pela internet aquela velha máxima da máscara de oxigênio no avião. Primeiro a gente coloca a máscara na gente, para depois ajudar o outro. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. E quando a gente fala sobre imagem pessoal, que ao mesmo tempo está falando sobre a nossa imagem profissional, e o quanto que isso vai impactando de uma forma muito bola de neve mesmo. Então, uma coisa vai impactando na outra, que vira na outra, e quando a gente vê, é tudo um mesmo ciclo, e que se a gente não olhar para a raiz das coisas, a gente vai se perder lá na frente. A gente não vai entender o que está acontecendo. Então, assim, ter clareza desses pontos é algo muito, muito, muito importante. Então, esse cansaço invisível de se vestir, que não é só estético, né, como eu tô falando, ele vai para o mental, ele vai para o emocional. Então existe essa questão da decisão, da comparação, do excesso das coisas, excesso de informação. A gente está vivendo uma era de muito excesso e pouca profundidade, de pouco encontro, de pouca verdade. Então a gente precisa às vezes dar uma parada, "Espera aí, deixa eu me dar aqui 5 minutos, que eu preciso bater um papo aqui com quem realmente importa, com quem te carrega todo dia, com quem tá com você todo dia, todo momento, quem sabe exatamente o que tá sentindo, é você, é só você. É exatamente só você". E às vezes a gente entra numa incoerência, na falta do poder de poder tomar decisão. Às vezes de poder mesmo, a gente não se permite tomar certas decisões, porque o outro está sempre em primeiro lugar. E não é que a gente tem que ser egoísta, são coisas muito diferentes, né, da gente ser individualista, da gente ser egoísta e da gente simplesmente parar para olhar pra gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que estamos tendo no chat. Deixa eu só ver aqui. Sim, temos mamães aqui, né, dizendo que tudo muda, que é uma loucura, e que você achava que sabia qual era o seu estilo. Pois é, pois é. Vamos, né, vamos por partes, vamos ficar aqui até o final, quero que vocês continuem comentando, que vocês continuem falando. Eh, e aí
a gente temos questões aqui, porque por conta de tudo isso, eu posso te afirmar que o seu guarda-roupa pode estar trabalhando contra você. Aqui eu fiz uma pergunta, mas agora eu já estou te afirmando. E te afirmando que nós temos 4 sinais, assim, de bate-pronto, que dizem que a sua imagem ficou lá, parada, enquanto você veio mudando, veio evoluindo, veio se tornando a mulher que você é hoje. E ali a sua imagem, o seu estilo, a forma como você se apresenta de fato ao mundo, né? Porque hoje os contatos eles são muito velozes. Então a forma como a gente se apresenta ao mundo é de fato como a gente já pode, né, falar um pouco de como a gente é, de como a gente quer falar mesmo da gente, da nossa essência, da nossa verdade, e a gente consegue comunicar isso de forma imagética, né, pela nossa estética, pelas nossas escolhas de cores, de roupas, de acessórios, de mesmo de maquiagem, de penteados de cabelo, tudo isso vai comunicando, né? Porque o ser humano ele é essa pessoa que julga, a gente tem que entender isso também, né? Está inerente ao ser humano o julgamento. Então a gente olha para uma pessoa e em milésimos de segundos a gente já tem uma percepção sobre aquela pessoa, a gente já tem algo formado sobre ela, mesmo que a gente não tenha tanta consciência daquilo, enfim. Mas sabe aquela sensação de quando você encontra alguém, quando você conhece alguém que você fala assim, nossa, bateu o santo com aquela pessoa, e tem gente que você fala, não vai rolar. Isso tudo é também sobre imagem, é também como a gente se porta, como a gente fala, como a gente comunica, e a comunicação é tanto verbal aqui, eu falando com vocês, quanto não verbal também. Então, tudo isso está dentro desse contexto. E aí, o primeiro sinal que a gente tem é esse excesso que eu falei, né? Que a gente tem vivido a nossa no nosso cotidiano atual, e muitas vezes é um excesso que não tem muita lógica, né, a verdade é essa, porque já falei um pouco disso anteriormente, mas mais roupas, mais opções, infelizmente elas não significam mais estilo, uma melhor imagem pessoal, ela não promove isso, não é você comprando mais roupa, mais roupa, mais roupa, mais roupa, que isso vai te trazer alguma habilidade, que vai te trazer essa clareza, pelo contrário, ela vai te deixar mais cansada, né? Como eu coloquei aqui, primeiro que não é sobre quantidade, não é sobre números certos, então assim, eu não vou ser a consultora que vai falar para vocês: olha, vocês precisam ter um armário com X números de peças, porque isso vai fazer com que você realmente tenha um armário enxuto, minimalista e que vocês consigam fazer. Eu não, sabe por que que eu não vou falar isso para vocês? Olha, nós estamos em um ambiente seguro aqui e nós podemos falar sobre isso. Eu não vou falar isso para vocês porque eu não ligo para o tamanho do armário de vocês, para quantas peças você tem, para o que você quer, o tanto de sapato que você quer comprar, o tanto de roupa, de calça jeans, de bolsa que você queira comprar. Isso não importa. Você pode ter um armário minúsculo, minimalista. Você pode ser uma mochileira, uma pessoa que vive nômade por aí. E você pode ser a pessoa que tem o maior closet do Brasil. Zero problemas. Se você falar para mim que, Esté, eu uso tudo que tem na minha mochila ou eu uso tudo que tem dentro desse closet, vai estar valendo. Eu consigo fazer boas combinações, eu estou sempre, sabe, inovando e conseguindo, e eu estou feliz com o que eu tenho hoje, tá tudo certo. Agora, se você virar para mim com uma mochila de roupa, ou se você virar para mim com um closet enorme e dizer para mim, Esté, eu não uso nem 20% do que eu tenho, eu não consigo pensar em novas combinações, eu tô de saco cheio, porque eu acho que eu não tenho nada para vestir, porque eu acho que eu tenho que começar tudo do zero, porque nada mais faz sentido, aí nós temos um ponto. E aí que começa
a minha luta. É aí que a minha bandeira começa a ser hasteada, porque, como eu sempre digo, estilo é expressão, não pressão. Então a gente não tem que estar nesse lugar de tipo, ai, eu tenho que comprar mais, eu tenho que comprar mais, e só assim que vai dar certo. A gente vive num mundo, né, de consumismo capitalista, a gente vive num sistema em que a moda e que essa roda precisa girar e que as pessoas precisam vender, precisam faturar e que tá tudo bem. Não é sobre isso. A gente tem que usar a moda como ferramenta positiva. E não como algo que deixa a gente, tipo, ou endividada, com o cartão todo, né, só de fatura de blusinha que você não tá usando. Porque se você estiver usando, tá tudo bem, o dinheiro é seu, você faz o que você bem entender. É sobre isso. É sobre investimentos em você, mas que fazem sentido, não que te deixam angustiadas no final do mês, que te deixam, sabe, frustradas, porque você tá comprando, 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 comprando e nada tá resolvendo. Porque aí também, quando você tem mais decisão, como eu coloquei aqui, o cérebro cansa, porque ele precisa decidir sempre mais e mais. A gente entra na síndrome da Netflix, que a gente fica mais tempo tentando escolher algo para assistir do que assistindo. O ser humano já tem que tomar, ó, 35 mil decisões por dia. Você imagina isso? Micro decisões, grandes decisões importantes, ou se você vai escovar os dentes antes de tomar banho ou depois de tomar banho. Então, se a gente pode minimizar algumas escolhas ou deixar essas decisões mais leves e mais tranquilas, por que não? O outro sinal é sobre a nossa incoerência visual. Então, como eu estou dizendo, a gente traz peça, traz peça, traz peça, só que essas peças são tudo uma coisa meio solta. São peças de vários quebra-cabeças juntos, e aí eles não conseguem formar o desenho desse quebra-cabeça final, porque essas peças não conversam entre si. Porque essas peças não funcionam ali entre si. É tudo muito solto, e aí é por isso que você fica tão perdida, achando que nada tá fazendo sentido. E aí você segue, né, comprando por impulso, entrando nas ciladas de promoções, de peças que não fazem o menor sentido, ou das peças muito baratex que você fala, não, mas é só uma blusinha de, sei lá, R$ 50, menos, um pouco mais. Não, mas foi só R$ 100, foi só 70, R$ 59,90, não importa. Essa peça vai ser duradoura, essa peça é de qualidade, ou mesmo que essa peça não seja da melhor qualidade do mundo, mas ela realmente faz sentido, ou você só comprou porque ela estava barata? Só para aproveitar a sale, a promoção, só para sentir que estava ali, né, na situação. E aí é por isso que a gente sente que, putz, tá chato o meu guarda-roupa, tá monótono. Eu tô sempre, parece que com a mesma roupa, eu tô parecendo que tô usando uniforme, eu tô, né? É sempre a mesma coisa. Porque você repete sempre a mesma combinação, é sempre o mesmo look. E aqui a gente tem dois pontos, tá? Porque existe o lugar da gente repetir o mesmo look, mas a gente gosta tanto, a gente se sente tão bem, tão bonita com aquele look, que você quer usar todos os dias mesmo. Sabe quando existe criança que quer usar a fantasia e quer usar todo dia para qualquer lugar que ela vai com a mesma fantasia da Frozen, do que quer que seja? É isso, porque ela se sente incrível com aquela roupa. Ela não tá ligando para onde ela vai, para o que que ela vai fazer, ela só quer usar aquela roupa. É óbvio que a gente, como adulto, a gente já, né, de novo, a gente tem outros contextos, a gente tem a adequação, a gente tem a questão profissional, a gente tem outros contextos, mas só para vocês, né, entenderem o que eu tô falando. E ao mesmo tempo, tem o lado de que tá chato porque você tá repetindo a mesma combinação, é óbvio que vai ficar chato. Você já tentou simplesmente cruzar? Ah, aquela blusa que eu uso com a mesma calça, trocar com aquele outro uniforme, que você tem dois uniformes, faz um X, troca. Aquela blusa com aquela calça, aquela outra calça com aquela outra blusa, com outro sapato, com outro acessório, de forma muito simples.
para você falar: "Nossa, nunca tinha pensado nisso". Nosso terceiro sinal, compra por compensação ou como compensação. As comprinhas que a gente vai tentando resolver, mas que agora essa blusinha vai resolver tudo. Essa com certeza é agora. Não vai resolver. Porque a gente está tentando sempre resolver uma sensação. A sensação de frustração, a sensação de insegurança, a sensação de estar sempre se comparando ao coleguinha, que a gente não sabe qual é o bastidor dele. A gente está comparando o nosso bastidor com o palco do coleguinha, sempre. E aí a gente se frustra. E aí a gente está, de repente, numa nova fase, numa fase de vida que não tem nada a ver com o do coleguinha. Lembra que eu tô falando sobre as fases, sobre a gente ser essa nova mulher que está se tornando, e por que você está se comparando com a fase da outra pessoa, que você não faz a menor ideia do que de fato ela está passando? A gente sabe muito bem que rede social é sempre só os recortes e os melhores recortes que a gente pode trazer. É óbvio que a gente vê por aí pessoas chorando as pitangas, mas muitas vezes tem uma intenção também. E não é todo mundo que quer ficar chorando pitanga na rede social. Para quê? Ela quer mostrar as melhores partes. Até porque, se a gente for parar para pensar, que bom que a gente evidencie, porque todo mundo tem as partes boas da vida. E é bom que a gente evidencie isso, né? Que a gente também foque um pouco mais nisso, porque a gente fica focando só, né, no ruim. Só que nisso, a gente se perde um pouco de não olhar pra gente, de não investir tempo, de não ter um acompanhamento, de não ter um método, de não ter, sabe? De fato, a gente querer olhar, a gente tomar essa decisão de falar, cara, não dá mais. Eu vou olhar para mim e eu vou investir tempo, eu vou investir conhecimento, porque eu mereço isso. E não importa. Ah, porque eu já ouvi muito. Ah, mas você vai pagar para alguém te ensinar como você tem que se vestir? Não é sobre isso. Vai muito além, as camadas são muito mais profundas do que isso. Porque no fim das contas, nossa guarda-roupa tá virando um grande depósito de frustração. E você tá ligando porque o outro tá falando que você tá fazendo, que você tá investindo nisso e naquilo. Ele tá olhando pro dele e tá investindo nele mesmo? Ou ele tá só falando do outro, né? Então vamos focar na gente, focar no que é importante pra gente, na nossa vida, na nossa imagem, no que a gente quer transmitir pro outro. Porque se é o velho, se cada um fizer o seu, né? Já vai fazer muita diferença. E quando a gente foca na gente, as coisas começam a mudar, né, um pouco. É fácil perceber que a gente começa a focar na gente, e aí a gente tende, porque a gente está no lugar cômodo de estar olhando pro outro, estar se comparando com o outro, é um lugar cômodo ruim, né. Então, a gente acaba voltando nesse lugar sempre. Vamos tentar voltar para nós mesmos, para o seu espelho, para sua imagem. Eu sempre falo, tipo, você já se olhou no espelho hoje? Porque tem muita mulher que passa o dia sem se olhar no espelho. Ela não tem nem a porque falta vontade. É tanta frustração, é tanta, ah, isso não é para mim, não vai, não vai funcionar, não, ah, deixa para lá. Eu não ligo mesmo porque os outros pensam. Esse é outro ponto. Que em algum lugar é positivo, mas será que ela está usando isso exatamente para o positivo? Ou como uma simples passada de pano para tipo, ah, tudo bem, eu sei assim, porque eu não ligo porque os outros pensam. A imagem pessoal, ah, isso é muita futilidade. Isso não é tão importante. Será mesmo? Porque quando falta, e é o nosso quarto sinal, quando falta autoconhecimento, quando a gente não se conhece, ou a gente finge que a gente não está percebendo as mudanças da vida, o que a gente tem evoluído, o que a gente tem se percebido,
A gente continua decidindo com base em tendência, só no que na moda, no que tá por aí para todo mundo. A sua mãe sempre te disse: você não é todo mundo. Sua mãe tá certa. A gente sabe hoje, adulto, que a nossa mãe estava certa, que a gente não é todo mundo, que a gente não precisa decidir com base no que todo mundo está fazendo, ou esperando a aprovação de todo mundo, a opinião de todo mundo. A gente, mulheres, né, potentes que somos, é importante que a gente tenha a nossa própria consciência ativa, nossa própria clareza, né, nosso próprio autoconhecimento de fato, para que a gente viva livre. Cada vez mais a gente tem que buscar a nossa liberdade, e isso vocês sabem que atinge muitas camadas. A gente está falando aqui sobre imagem pessoal, a gente está falando aqui sobre roupa, sobre o nosso guarda-roupa, mas a gente sabe que a autonomia pode começar pelo vestir, mas que ela vai atingir muitas e muitas camadas. A gente sabe o que está acontecendo, a gente vê no noticiário o que está acontecendo, entende? Então, toda transformação na imagem, é isso, ela começa antes do guarda-roupa. Ela começa muito antes. E por isso, a gente precisa fazer essa pergunta essencial de quem é a mulher que eu preciso sustentar hoje? Quem é? Quero que a gente, né, reflita um pouco sobre isso. Quem é essa mulher que chegou até aqui hoje, que está nessa imersão, que está nesse encontro com a sua imagem? Esse nome muito potente desse nosso encontro aqui, e que traz essa pergunta essencial: quem é a mulher que eu preciso sustentar hoje? É a mãe, esposa, empreendedora, é a amiga, a filha e a nova gerente comercial de de uma empresa? Quem é? É a empreendedora? É a que trabalha no CLT? Mas nós temos muitas facetas, né? E a gente tem que acabar se adequando a todas elas. E aí, muitas vezes, é por onde, né, de onde vem as tantas dúvidas de, caraca, mas como que eu sou a mesma pessoa e como que eu consigo transmitir mensagens até diferentes, porque quando você está no ambiente profissional, você quer transmitir uma coisa, quando você está no ambiente familiar é outra, quando você está no ambiente social, com amigos, com família é outra. Quando você tem que impor a sua maternidade, de repente a outra, quando você é esposa, quando você é amiga, quando você é a filha que cuida já. E aí a gente não tem que ir para, ah, mas que roupa tá na, eu quero que dane-se, eu quero saber a roupa que tá na moda, porque aí vai dar certo, eu vou usar e é isso aí. Será mesmo? Será mesmo? Porque a roupa que tá na moda, a gente pode fazer filtros. É aí que tá a questão de tudo isso que eu tô falando da gente se conhecer, é para que a gente aprenda a fazer filtros. Você entrar numa loja, você entrar no e-commerce, você vê uma stories, você vê publicidade nas redes sociais, e você olhar para as roupas e você saber exatamente, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Isso eu gosto. Tá, isso eu acho bonito, mas não bonito pra mim. Isso aqui é bonito pra minha mãe, isso aqui é bonito pra minha amiga, isso aqui é bonito pra minha irmã, pra minha prima. Putz, ia ficar lindo nela, mas em mim, eu já sei que não faz sentido. Ele só é bonito, mas pra mim não vai funcionar, não vai funcionar para o meu profissional, não vai funcionar para o meu conforto. Porque aí a gente entra nessa outra questão, né, do conforto versus a elegância, ou do conforto versus eu quero estar arrumada e confortável. Como que eu faço isso? Será que é possível mesmo? Ou só de pijama que eu vou estar confortável? Mas talvez eu não esteja tão arrumada assim. Putz, essa roupa tá arrumada demais, tá, né?
tá no lugar do elegante ali, que a gente conhece, só que tá zero confortável. Tô tendo que usar um salto gigantesco que tá acabando com o meu pé, mas eu tô elegante. Mas tô desconfortável. Quero tacar esse salto longe. E é possível. Eu te garanto que é possível coexistir o conforto e a elegância, o conforto e estar arrumada. A gente precisa entender, primeiro de tudo, eu sempre falo para as minhas clientes, o que é esse elegante para você? O que é estar arrumada para você? Você precisa entender isso. E você precisa entender também o que que é o conforto para você. E sempre vai ter um caminho que a gente vai conseguir juntar os dois lados da moeda e que vai fazer sentido para você. Porque não faz sentido nenhum você passar o dia desconfortável, mas tipo, ai, mas eu tô arrumada. Ou, putz, ai, aqui eu tô num conforto só, mas assim, nada transmite a capacidade que você tem, a potência que você tem, a credibilidade, a autoridade que você construiu durante todos esses anos. Por que que você vai destruir uma autoridade que você construiu durante todos esses anos? E não é que a roupa ela vai te deixar menos inteligente ou que ela vai acabar com a sua capacidade de fazer, de aparecer. Não é isso. E nem o contrário. E não é que colocando uma boa roupa, uma roupa que, né, transmita tudo isso, também vai automaticamente, da mesma forma que eu falei que comprar mais roupas não te traz a habilidade de se vestir bem, colocar uma boa roupa que transmita tudo que você precisa também não vai te trazer mais inteligência, mais competência, mais habilidade na sua escolha profissional, de forma nenhuma. Só que ela abre conversa, ela abre espaço e psicologicamente já comprovado, ela te faz trazer essa toda essa potência que você tem para fora, porque ela te traz confiança, ela te traz esse lugar de não, eu estou pertencente a esse lugar, eu estou me sentindo bem, ela muda, né, faz reações químicas no nosso corpo, no nosso cérebro, ativa hormônios, ativa, sabe, hormônios de bem-estar, é comprovadamente, cientificamente comprovado, na verdade. Se vocês procurarem depois, procurem, façam uma pesquisa rapidinha ali sobre Included Cognition. Vocês vão ver que isso é real. Então, assim, as coisas não são mágica. Estilo, imagem pessoal, não existe mágica. Não existe nossa, de um dia para o outro, de uma hora para outra, uma coisa tipo, queria ter uma varinha mágica para ajudar vocês. Ah, eu queria mesmo. Mas não existe, a gente tem que cair na real do que a gente vive, né? Então, inclusive, estilo é expressão e não pressão, ou tudo isso que a gente tem falado, tá falando aqui hoje, nesse encontro, é sobre sustentar quem você já é. Porque quem você já é está construindo a sua versão que você está buscando, a versão que você quer. Só que você tem que bancar quem você já é hoje, para que ela consiga construir e mudar para a próxima fase. A fase que você está hoje é a fase que você está hoje. Mas se você quer evoluir, vamos primeiro bancar quem você já se tornou, a mulher que já se tornou. Vamos tentar olhar para esse guarda-roupa que só está tentando de fato sustentar essa versão de antes. Eu tenho essa frase que eu amo usar, que é: você é mais do que parece ser, então pareça ser tão incrível quanto você é. E isso é isso. Imagem pessoal, o meu entendimento sobre estilo é isso. A gente é muito mais do que a gente está parecendo o ser. Então vamos alinhar as coisas para potencializar quem a gente já é, para potencializar e a gente poder bancar quem a gente já é. E aí a gente tem um exercício para fazer. Então vamos lá, tá? Eu quero que vocês peguem
um papel, eu falei para vocês separarem um bloquinho, pode ser bloco de notas do celular também, fiquem à vontade, a forma como vocês preferirem. Eu gosto muito de usar papel e caneta, tá? Porque eu acho que a gente volta um pouco pro modo raiz asteca dos maias, né? Mas a gente está um pouco mais presente ali, a gente escreve tão pouco hoje em dia, que eu acho que é uma forma interessante da gente estar aqui presente com as abas todas fechadas, quem está de fone ouvindo, eu acho que é interessante. Então, eu vou colocar aqui, vou até abrir aqui, o cronômetro de 5 minutos, 5 segundos não dá, né? 5 minutos, deixa eu abrir aqui. E eu quero que vocês escrevam no papel ou no celular, fiquem à vontade, de verdade. E eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas aqui, tá? Então, a primeira: quem era você há 5 anos atrás? Quem você é hoje? E seu guarda-roupa conhece essa mulher de hoje? Então, eu quero que você. São perguntas, né? Que podem ser profundas, mas eu quero que você responda de uma forma mais sem aprofundar tanto, de forma mais básica mesmo, sabe? Tipo, quem que você era, se você já estava formada, se você trabalhava onde, com quem, qual que era o seu status, se era casada, se estava namorando, se estava solteira. Faça, né, o geralzão. E aí, como que você tá hoje? Qual é o seu status de hoje? E aí você pode falar um pouco sobre as suas roupas. De repente você mudou, você era uma pessoa que era super consumista e hoje não é mais, ou o contrário, você foi se tornando essa pessoa mais consumista, ou você era uma pessoa mais vaidosa, você se cuidava mais e hoje você já, putz, eu não tô conseguindo mais, sabe, ter essa vontade de me cuidar, de me olhar no espelho, de tô tão frustrada com as coisas que eu tô meio que deixando para lá. E aí olhar um pouco, né, pensar um pouco no seu guarda-roupa, se o seu guarda-roupa conhece essa mulher de hoje, se ele reconhece a mulher que você é hoje. Então eu vou abrir aqui, ó, vamos lá, 5 minutos que eu vou dar para vocês, e eu vou fazer também, tá? Enquanto vocês fazem, farei junto. Vamos lá. 11h30 a gente volta, tá?
Vou dar mais 2 minutinhos para vocês terminarem, ok? Ninguém já terminou, então 2 minutinhos. Bom, deu 5 minutos. Se alguém quiser colocar aqui no chat alguma percepção que tenha tido de uma dessas 3 perguntas, enfim, pode ficar à vontade para escrever, mas esse é um exercício mais reflexivo mesmo. Era para vocês realmente pararem para pensar que a gente em responder perguntas que às vezes a gente não para responder. A gente acaba vivendo tão no automático que a gente não vive, né? Não vive, não pensa muito nisso, né? Não para também perceber. Eu acho que com essa primeira pergunta aqui, de 5 anos atrás, a gente consegue também perceber o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente se tornou, sabe, a mulher que a gente é hoje, as conquistas que a gente teve, a gente acaba não dando crédito, né, muitas vezes, para essas para essas nossas conquistas mesmo, né? A gente não valoriza muitas vezes, né? Ó, teve quem respondeu aqui que disse, ó, 5 anos atrás namorava, não ligava muito para essa questão de como eu me vestia, do que eu comunicava, trabalhava no CLT, então acabava que estava meio desanimada demais para se arrumar. E eu vejo isso acontecendo bastante. Eu acho que nos 2 ambientes acabam acontecendo, né? Para quem é empreendedora e acaba trabalhando no home office, acaba também desanimando, ou quem trabalha no CLT e foi, né, principalmente pós 2020, que muitas empresas acabaram liberando o home office, agora tem voltado um pouco mais, né, para o presencial, mas algumas ainda mantêm alguns dias, pelo menos, da semana no home office. E tem quem se dá muito bem no home office, que é produtivo, que funciona no home office, mas tem quem não funcione, tem quem acabe se desanimando ou não sendo tão produtivo no home office, e tem como esse caso aqui que colocaram aqui no chat, que também estava desanimada no CLT, e aí poderia ser por muitas questões, né? Mas ela até colocou aqui que hoje é empreendedora e que pensa na forma como se apresenta hoje é mãe, é, deixa eu só deixar aqui.
E tem gente que acaba hoje ela é mãe, hoje ela é casada, e o guarda-roupa até conhece, mas está limitado ao potencial que eu tenho. Olha a importância de perceber isso, sabe, porque às vezes a gente acha que só não tá bom, mas não tá bom por quê? Ou só tá incomodada também, às vezes só tá nesse lugar desse incômodo. "Ah, eu tô incomodada", mas acaba indo sempre não colocando como prioridade, deixa para depois, deixa para depois. "Ah, isso não é tão importante", né, como ela mesmo disse: "Ah, eu não ligava muito para essa questão de como que eu me vestia". Às vezes tem a questão até da idade também. A gente vai amadurecendo, é realmente as fases que eu tenho tô falando desde o começo, desde que a gente que a gente começou aqui. A gente já está há 1 hora aqui falando sobre essas mudanças de fases, sobre todas essas questões, e amadurecer também provoca essa autoconsciência na gente. Então, entender que o seu guarda-roupa está limitado ao potencial que você tem, também é um ponto muito importante, e que isso não te traga angústia, sabe, que isso não te traga, eh, frustração, pelo contrário, use isso como combustível, de falar: "Puta, bem, pelo menos agora eu já sei o que que é. Eu já sei que não tá bom", sabe. E aí, o que que a gente vai fazer para mudar? O que que a gente vai qual a decisão que a gente tem que tomar para isso? Eh, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza, sabe. Então eu não quero que você es fique desanimada com essa percepção, tá, pelo contrário, eu acho que é super importante a gente, às vezes, dar uma: "Ai, eu não talvez eu não preferia não ficar sabendo", sabe aquela coisa? Só que isso é muito jogado pra debaixo do tapete, não colocar como prioridade e não se colocar como prioridade, que é o que a gente vem falando também aqui. Então, saber que existe essa questão, e aí agora "Tá, eu vou continuar nessa, ou eu vou tomar uma decisão, ou eu vou tomar uma atitude. O que que eu vou fazer a partir disso?". Você pode continuar no mesmo lugar que você tá, também é uma escolha, né. É o velho "cada escolha é uma renúncia", tá tudo certo também. E aí quando a gente pensa que, no que a gente falou aqui, né, no que vocês pensaram, no que vocês perceberam aqui, que quem que vocês eram há 5 anos atrás, quem que você é hoje, se esse guarda-roupa tá conhecendo ou reconhecendo essa mulher de hoje, existe uma lógica que acaba transformando a roupa em ferramenta, porque a roupa pela roupa, ela pode ser colocada nesse lugar da futilidade. Assim como a moda muitas vezes é colocada nesse lugar, como a estética é colocada nesse lugar, no trabalhar com moda é colocado nesse lugar. Só que para quem vive de perto, para quem está dentro, sabe que vai muito além, sabe o quanto que a moda, eh, ela traduz uma sociedade, ela traduz comportamento, ela marca a história. Ela traduz, eh, não só os comportamentos, mas acontecimentos. Se a gente vai estudar a história da moda, a gente percebe isso, assim, com a maior facilidade do mundo. E aí é lógico que a moda acaba entrando nesse lugar do consumismo, acaba entrando nesse outro lugar, mas a gente, quando a gente para olhar com mais racionalidade, a gente sabe que é exatamente isso que foi comentado aqui, que traduz a personalidade, que traduz a intenção. E é exatamente isso que a gente está falando hoje, né, de se vestir com intenção, de se vestir dessa mulher que você se tornou, de parar para olhar que, de repente, o seu guarda-roupa está só tentando sustentar essas versões suas do passado, e que já não fazem mais sentido,
que você já mudou de fase, que você já está olhando para uma outra fase e que você quer bancar essa pessoa que você já é hoje. E aí usar a roupa como ferramenta para isso, aí começa a fazer mais sentido. Então, o primeiro ponto, que é inclusive isso que a gente um pouquinho, né? O, o início ali do que a gente trouxe com essas 3 perguntas nesse exercício que a gente fez hoje, sobre ter clareza, essa autoconsciência, que é reconhecer quem você é hoje. Então, é importante que a gente analise o nosso momento, a nossa fase. Vamos, né, perceber onde que a gente está hoje, para depois a gente ir construindo esse tripé, né? A gente ir construindo essa tríade, que o próximo passo é você percebeu uma coisa, você percebeu que você está limitada ao potencial, né? O que o seu guarda-roupa está limitado ao potencial que você tem de repente, como foi colocado aqui. Então a gente agora tem que tomar uma direção. A gente tem que ter essa direção. E talvez a gente não saiba muito. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Não sei, eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui hoje. Seja exatamente porque você caiu aqui hoje, de repente. E aí você vai pensar nesse autogerenciamento, que é organizar a sua imagem para sustentar a mulher que você é hoje, sabe? E aí o terceiro ponto e o terceiro ponto dessa tríade que, né, forma esse tripé é a nossa liberdade, que para mim é o ponto essencial, é o que move eu trabalhar hoje com consultoria de estilo e imagem, é o poder trazer liberdade, é o poder trazer autonomia, e autonomia sim pode começar no seu vestir. A gente já falou sobre isso aqui também, de que existem muitos contextos hoje, se a gente olhar para a vida, o que tem acontecido, se a gente assistir um noticiário, se a gente, sabe, olhar para o lado, se a gente conversar com uma amiga, com um parente, com uma conhecida, com alguém no trabalho, com uma cliente, a gente vai entender questões e o quanto cada vez mais para a mulher é importante que a gente se sinta livre. É um desafio? É um desafio, porque em todas as áreas, não é em todas as áreas que a gente tem, né? Mas a gente tem que ir, a gente tem que tentar, a gente tem que desbravar isso. E a minha missão parte, né, do que eu posso ajudar as mulheres é nessa parte da liberdade, um pedaço, né, da nossa liberdade de não ter que ouvir a opinião do outro, não ter que se respaldar na opinião do outro, no que o outro diz, nas tendências, no que é o primeiro olhar para si. É óbvio que a gente tem que, né, já falei isso, estou sendo até repetitiva aqui, de falar que existem os contextos, existem as adequações para o profissional, para as nossas diversas facetas, áreas, mas é importante que a gente olhe para si, e esse tripé é exatamente isso que a gente consegue construir com clareza, com a direção, para a gente chegar no objetivo da liberdade, da autonomia, da gente olhar no espelho e da gente se reconhecer, primeiramente. Porque a partir daí, tudo muda. Tudo vai ficar mais fácil, de alguma forma. E essa é a metodologia que eu chamo de quebra-cabeça dos 3 As. 3 As por conta de exatamente autoconsciência, autogerenciamento e autonomia. É a base de exatamente tudo que eu faço dentro da verdade do vestido. Tudo que vocês me virem falando, tudo que vocês me virem fazendo, qualquer imersão, qualquer conteúdo gratuito, conteúdo pago, consultoria, palestra, workshop que eu levo para dentro de empresas, tudo sempre tem essa base, sempre tem esse tripé, sempre é esse o objetivo. É essa metodologia que embasa tudo, para que funcione, para que eu saia de um ponto A e vá para um ponto B.
sempre. E aí, a gente tá chegando ao final da nossa imersão, mas eu quero que vocês fiquem até o final, tá bom? Porque eu tenho uma pergunta importante para fazer. E eu quero que vocês sejam muito sinceras, não precisam responder no chat, porque é uma resposta que vocês não precisam nem falar em voz alta. Eu tenho certeza que essa resposta vai vir na mente de vocês. Porque amanhã, quando vocês abrirem o guarda-roupa de novo, ou na segunda-feira, quando vocês levantarem para trabalhar, para, né, voltar à rotina dos dias úteis, o que que vai estar diferente? O que que vocês vão fazer? O que que vocês vão pensar? Ou qual é a decisão que vocês vão tomar diferente? Porque como a gente entendeu já que hoje, entender o problema, né, ter essa clareza do problema também é um passo para essa liberdade, é um passo para essa autonomia. É libertador. Mas aí, continuar vivendo exatamente do mesmo jeito, como eu disse, também vai ser uma escolha. Disseram que, ó, vou me priorizar, gosto. Gosto de ouvir isso. Gosto de ouvir isso. A gente tem mesmo que se priorizar. É tão importante, né? A gente conversou bastante sobre isso aqui hoje. E eu quero que vocês tomem uma decisão, eu quero que vocês escolham o que vai ser melhor para vocês. Como eu disse, cada escolha é uma renúncia. A gente vai escolhendo ou não, a gente já está escolhendo, né? E aí foi por isso que eu falei para vocês lá atrás, né, que o Rota do Vestir, ele foi esse treinamento digital que eu pensei no online. E hoje aqui eu não queria, era mais do que falar sobre roupas para vocês, era mais do que ensinar vocês a montarem looks ou falar sobre qual cor combina com qual cor. Isso, se vocês abrirem o Google hoje e procurarem, vocês vão encontrar. Eu sei que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, inclusive, dentro do meu Instagram, vocês vão encontrar em qualquer outra rede social de qualquer outra profissional que fale sobre esse assunto. Eu queria que vocês tivessem um encontro com vocês, eu queria que vocês parassem um pouco, fechassem as abas e que vocês estivessem aqui presentes hoje, para que vocês percebessem que talvez o problema nunca tenha sido essa falta de roupa, o não ter roupa, não ter o que vestir. Esse problema talvez seja exatamente continuar tentando sustentar essas versões do passado, essas versões que já foram você, e que talvez você não esteja sustentando quem você é hoje, que talvez você não esteja bancando de fato todo o potencial que você tem hoje, sabe? E e eu espero de verdade que tenha sido esse o começo desse reencontro, sabe. E aí, foi por isso que o Rota do Vestir nasceu. Ele é um projeto que tá há 4 anos, me surgiu já essa ideia, esse projeto, que hoje não é mais um projeto, ele já está consolidado, já temos alunas, as minhas alunas queridas fundadoras lá dentro, então foi para isso, ele não nasceu para ensinar tendência, mas ele de fato tem, como eu disse, né, a metodologia ele tem a metodologia dos 3 As. Eu não te ensino sobre looks prontos, eu não te ensino sobre nada disso. Eu também não falo sobre o que você tem ou não que usar e ditar regra, cagar regra, como dizem. Não é sobre isso. Ele foi simplesmente ele nasceu para ajudar mulheres comuns, uma rotina real, sem inventar nada, sem querer inventar personagem, nada. Mas para essas mulheres reais que, assim como eu vivo uma rotina hiper mega real, eu queria que a gente se conectasse e que vocês também conseguissem construir uma imagem que finalmente
acompanhe essa sua rotina, acompanhe essa fase que você está vivendo, essa fase que você acabou de passar, e que construa a versão que você está olhando ali para o futuro, sabe? Então, durante anos eu atendi mulheres na consultoria e todas sempre têm alguma coisa para falar do tipo, ah, eu não tenho roupa, ah, eu sou básica demais, sabe? Ai, meu estilo é muito básico, eu amo ouvir isso, tá? Eu simplesmente amo. É, porque o problema não é o básico, normalmente ela nem é básica do jeito que ela tá falando. Ai, tão básica assim. E aí tem um monte de mistura de cor, e tem mistura de estampa, ou tem umas peças hiper legais, acessórios super interessantes. Só que ela minimiza isso e se diz básica demais, porque ela só não tá enxergando. Tem pontos cegos e é exatamente para isso que eu entro, que eu tô ali, porque às vezes elas nem precisam de exatamente mais uma compra de roupa. Elas precisam de uma direção. Elas precisam saber por onde caminhar, para onde olhar, como entender, como conectar todos esses pontos para tudo fazer sentido. E aí elas vão falar: ai, é. Nossa, não é, não é que é isso mesmo? Nossa, eu nunca tinha percebido isso, mas e olha que eu tenho isso dentro do meu guarda-roupa. As pessoas falam assim: ué, mas você trouxe. Nossa, eu tenho isso mesmo dentro do meu guarda-roupa, mas como que você sabia? Pois é, porque a gente conecta pontos e a gente. Eu tenho um olho mágico escondido por aí, né? Mas isso aí a gente não conta pra ninguém, que é segredo. Então elas só precisam de clareza, de entender exatamente como transformar essa roupa em ferramenta, para que essas roupas não sejam mais, sabe, fonte de desgaste emocional, de desgaste de energia, de estresse, que é tipo, é uma coisinha tão. É um estresse tão pequenininho, porque aí por isso que a gente deixa para debaixo do tapete, a gente não dá prioridade, porque é uma coisa gigantesca que, tipo, nossa, um problema. A gente tem problemas na vida, todo mundo tem. Mas esse é um desgaste assim, ó, que vai minando aos poucos, porque ele bate todo dia no mesmo lugar ali e a gente vai ignorando, ignorando, ignorando por tempos, por anos, por e não vai dando credibilidade para aquilo, sabe? Não dá importância para aquilo de que, poxa, eu tenho que olhar para isso. Eu tinha que parar para me priorizar, para olhar para isso. Poxa, isso é importante para mim hoje, para o meu lado profissional, para de repente eu faturar mais, para de repente eu ter uma promoção e eu aumentar o meu cargo, a minha autoridade, porque não é nem só sobre dinheiro. É óbvio que o dinheiro é importante, porque o dinheiro nos traz conforto, também nos traz liberdade, mas é sobre a gente se ver ali, sabe? É, atuando e colocando nosso potencial para fora, e a gente se vê acontecendo e fazendo mesmo as coisas, sabe? Então, quando a gente. Tudo isso a gente vê dentro do Rota do Vestir, foi para isso. Todos esses pontos aqui que eu trouxe aqui, é entender quem é a mulher que você é hoje, é organizar um guarda-roupa que trabalhe ao seu favor e não contra você, é parar de comprar por impulso, é montar combinações com facilidade, é construir uma imagem coerente, né? De fato, com a sua imagem, com a sua rotina, com o que você pretende, reduzir esse desgaste mental, fazer essas escolhas com mais segurança, transformar a roupa não em mais uma cobrança, sabe? E aí aqui dentro a gente já tem algumas mulheres que estão, inclusive, Dona Mari Palma, para quem não conhece, Mari Palma, jornalista, ex-Globo, né? Ela começou naquele G1 que tinha na Globo, hoje em dia ela é na CNN, ela é uma grande influenciadora na internet, ela também já apoia o nosso Rota do Vestir. Então, tá, de fato, como eu disse aqui para ela, está abençoado, porque Dona Mari Palma é um grande exemplo que eu uso dentro do Rota do Vestir, e ela aprovou o nosso exemplo. Para mim, ela é um grande exemplo de uma mulher que, sabe, impôs o corpo tatuado e o próprio estilo e trouxe para uma área que era tão
coxinha, como a gente diz, né? Aquela coisa muito fechadinha do jornalismo, e ela trouxe outras grandes oportunidades para dentro dessa área, e tenho certeza que para muitas mulheres poderem dizer, ah, se ela pode, eu também posso, sabe? Então, aqui hoje, a gente já tem nossas alunas fundadoras que estão lá dentro, que estão concordando e estão com o nosso posicionamento, que estão, sabe, aproveitando tudo que a gente tem dentro do Rota. E aqui eu vou passar de forma Rapidex para vocês sobre tudo que a gente tem lá dentro. Então a gente fala sobre organização de estilo, sobre consumo consciente, a gente fala sobre tecidos, né? Como que vocês entendem mais sobre os tecidos, como olhar para etiqueta de composição e não estragar mais roupas lavando de forma errada. Tudo isso a gente fala, obviamente, sobre combinações, como que vocês podem combinar da melhor maneira que faça sentido para vocês através de muitos exercícios, de aulas super práticas, aulas rápidas, sabe? Que de fato para você, que vocês consigam, sabe? Ir assistindo todos os dias e vendo essa evolução. Para que vocês não falem, ah, não, mas aí é muito tempo para ficar ali parada. Não, é um negócio que você vai, faz um exercício, vamos para o outro. E você vai evoluindo, você vai abrindo os seus baús, que lá dentro vocês vão ver os baús de vocês e vão coletando as moedas de vocês, e vocês vão entender dentro do seu guarda-roupa, vocês vão entender sobre o que vocês têm que tirar, o que vocês têm que deixar dentro do guarda-roupa, vocês vão montar looks a partir do que vocês já têm dentro do guarda-roupa, vocês vão aprender sobre cores também. A gente tem muito conteúdo rico de verdade, tá? Então, aqui a gente está num passo, então ele é um treinamento digital que está baseado num guia que vai te guiando passo a passo, do passo 1 ao passo 8, para que você entenda tudo. E aí você pode estar, inclusive, se perguntando se, ah, mas será que isso funciona para mim? Será que vai funcionar de fato? Então, assim, se você trabalha, se você é mãe, se você é empreendedora, se você está no CLT, se sua rotina mudou, se o seu corpo mudou, se você está se percebendo nessa nova fase, bateu aquela questão da idade que você fala, eu não sou mais adolescente, eu não sou mais tão menina, eu quero me sentir, sabe, me vestir mais adulta, mas eu também não quero me vestir parecendo que, né, eu já tô, sei lá, muito mais velha do que a minha idade reflete. Então, se tudo isso que você acha que você perdeu o seu estilo, que você não se reconhece mais no seu estilo, foi exatamente para isso que o Rota foi construído. Aqui a gente ainda tem alguns bônus que são nativos lá dentro do Rota que você pode também aproveitar e acompanhar. Então, assim, estilo pessoal, ele não é um privilégio, ele não é algo que vai, meu Deus, do nada aparecer para você como um passe de mágica, como eu bem disse. Ele pode ser uma habilidade construída, ele pode ser uma habilidade que você vai investir, que você vai parar um tempo, que você vai olhar para si mesma, que você vai conseguir com treino, com repetições todos os dias, você vai conseguir começar a entender melhor como que funciona para você, o que que faz sentido para você, e você vai começar a ver os resultados. E aí aquilo vai parar a frustração, vai parar o desânimo, e você pode aprender. Então, imagina se, né, daqui a algumas semanas você abre o seu guarda-roupa e você sente tudo isso aqui que eu coloquei. Você sabe exatamente o que você vai vestir, você não perde mais de 40 minutos ou mais, inclusive, eu coloquei 40 minutos para ser agradável, tá? Você fica vestindo 1000 roupas, de se trocando trilhões de vezes, e você vai começar a gastar menos e comprar mais o que realmente faz sentido, você vai usar mais aquilo que você já tem ou aquilo que você vai começar a investir. E principalmente você vai se reconhecer quando você se olhar no espelho, você vai falar assim, agora sim, olha, agora eu me tornei a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, e você vai sentir paz. Tem coisa mais gratificante, tem coisa mais libertadora do que estar em paz com o que você olha no espelho. Essa
talvez seja a maior transformação que o Rota do Vestir pode te trazer. Então, hoje, para quem está dentro do grupo, vai ter prioridade, vai ter condição especial, então fiquem tranquilas, tá? Vocês são sempre minha prioridade. Quem escolhe estar comigo tem essa prioridade. Então, hoje, as inscrições do Rota do Vestir, elas estão abertas. Você pode entrar para se tornar mais uma aluna fundadora do Rota do Vestir. Hoje, o investimento é de 590. Calma, que isso aqui eu vou falar ainda. Então, volta. Hoje, o investimento do Rota do Vestir é de R$ 597, ou você pode parcelar esse valor em até 12 vezes de R$ 62. Cara, menos de uma blusinha por mês. Tem noção do que é isso? Para você mudar completamente, você transformar a sua imagem, transformar a sua relação, você conseguir se vestir bem, com intenção, eu nem sei. Eu nem sei. Isso é realmente um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter construído durante esses 8 anos que eu estou dentro da consultoria. E eu sou muito feliz de ter esse produto, de ter esse treinamento para oferecer para vocês. Então, as primeiras, inclusive, né? Aí temos bônus importantes aqui, porque as primeiras alunas que entrarem nessa abertura de vagas do Rota vai ganhar o kit dos sonhos. Esse kit dos sonhos eu fiz com muito carinho, inclusive ele está aqui, ó. É uma caixa maravilhosa, cheia de itens de papelaria, e que elas são mais do que simples itens de papelaria, um simples mimo, da verdade, do vestir para vocês. Elas têm todo um pensamento por trás. Eu pensei em cada detalhe de tudo que eu trouxe para vocês, para que ele se tornasse uma ferramenta para vocês só ampliarem o potencial de tudo que vocês vão aprendendo dentro do Rota. Então, olha isso daqui, o principal item da caixa, que é o caderno, que eu falo que é onde vocês vão ter o baú aberto de vocês, para vocês, de fato, anotarem tudo, de vocês colocarem todas as dúvidas. Então, a gente tem cartela de adesivos, a gente tem o esmalte, que é para vocês terem a intenção aí de estarem prontas para tudo que o Roda do Vestir vai trazer, para todo esse mapa que vocês vão desbravar e abrir. A gente tem café, porque a gente tem os nossos momentos de pausa, que vão fazer com que vocês evoluam esse caminho. Tem também a parte de caneta, de grifar-texto, todas essas partes que eu amo papelaria. Se vocês amam papelaria, também comenta aqui no chat para me falarem também o que vocês gostam disso tudo. Então, assim, as primeiras alunas vão receber em casa esse kit, tá? E incluso, tá? É bônus. Depois não digam que eu não avisei. Então, assim, as primeiras 24 horas, então até amanhã vai estar valendo esses bônus, e também o livro digital de cores, que a gente fala sobre significado das cores, como que elas podem entrar na sua rotina, né, aumentando a produtividade. Então a gente vai por um outro olhar das cores, que é extremamente importante e interessante, inclusive, de vocês saberem sobre como vocês usarem as cores dessa forma mais na prática mesmo, sabe? No dia a dia, para aumentar a produtividade, aumentar a energia. E aí a gente pode falar sobre. A gente fala, na verdade, sobre tudo isso dentro desse livro, que também é esse bônus. Então, é isso. Eu quero muito, muito, muito agradecer a presença de quem estava aqui hoje. E é claro que eu estou esperando vocês lá dentro do Rota. Eu quero terminar dessa forma, mas, na verdade, no fundo, eu realmente espero que você só não continue vivendo a mesma relação com a forma como você se veste, com a sua imagem, antes de ter entrado nesse encontro, porque esse encontro era e é com a sua imagem. Esse encontro era para que você abrisse um pouco os horizontes
e eu espero que eu tenha minimamente conseguido abrir esses horizontes para você, porque o tempo vai passar, né? A sua vida vai continuar acontecendo, quer queira, quer não, vai continuar mudando, as fases, independente de qualquer coisa, elas vão mudar, mas existe uma escolha diante de você. E essa escolha só depende de você. Então, você pode continuar tentar resolver isso comprando mais uma peça e mais uma peça, e abrindo mais um painel dentro do Pinterest, salvando mais uma referência lá dentro, seguindo mais uma pessoa dentro de alguma rede social, ou você pode finalmente construir esse caminho que faça sentido para você. E hoje, o Rota do Vestir, ele é esse caminho. Eu posso te afirmar, eu tenho as alunas lá dentro que já podem falar isso para você, que elas conseguiram abrir, desbravar esse mapa, abrir todos os baús lá dentro. Então, se você sentiu que dentro dessa imersão já você entendeu que existe essa distância, né, entre a mulher que você é e a imagem dessa mulher que você vê no espelho hoje, da mulher que você quer bancar hoje e que você quer construir para o futuro, eu quero caminhar ao seu lado para diminuir essa distância. E eu tenho certeza que eu estarei lá no suporte para você a todo momento dentro do Rota. Vai ser uma grande alegria para mim receber você como aluna fundadora do Rota do Vestir. E assim, hoje foi nosso encontro, né? Obrigada para quem esteve presente, obrigada para quem também está assistindo gravado e que pode aproveitar todo esse nosso aprendizado de hoje. E o Rota do Vestir é o caminho para transformar esse encontro em prática todos os dias. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat, que ainda vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Mas é isso. Eu te espero lá dentro do Rota do Vestir, tá bom? Até uma próxima. Bom sábado para vocês. Aproveitem muito o final de semana e aproveitem e tomem a decisão certa. A primeira decisão vocês tomaram de estarem aqui comigo. Qual que vai ser a próxima decisão que vocês vão tomar? Até mais. Vou voltar aqui para responder a dúvida, que eu não vou deixar vocês. Olha, perguntaram aqui, a gente vai aprender sobre guarda-roupa inteligente. A gente falou sobre isso, acho que você tinha entrado depois, né? A gente falou isso um pouco mais no começo da nossa imersão, que talvez eu vou falar sobre o guarda-roupa inteligente, que talvez você tenha concepção do que é, e talvez seja um pouco diferente do que eu trabalho aqui, tá? Então, se você está falando sobre armário cápsula e tudo isso, eu não acredito muito em números, em coisas muito formatadinhas e dentro de uma caixa que vão dar certo para você, porque para mim não importa o tamanho do seu guarda-roupa, não importa se você tem tudo dentro de uma malinha, de uma mochila, então se a pessoa é nômade e fica por aí mochileira, ou se você tem um closet gigantesco, cheio de peças, o importante para mim é que você use as peças que você tem e que você consiga fazer novas combinações com o que você tem, que você tenha esse guarda-roupa inteligente. Para mim, ele parte do princípio de que seja inteligente no sentido de que você consegue fazer múltiplas combinações e que essas combinações façam sentido para a imagem, para o seu estilo e para o que você quer transmitir de acordo com o que você trabalha, a sua profissão, o seu ambiente pessoal, social e tudo isso. Então, é um combo que a gente acaba criando e unindo peças que montam esse quebra-cabeça. Então, sim, a gente fala sobre guarda-roupa inteligente, a gente vai falar ali como que você vai montar os seus looks, você vai conseguir olhar para dentro do guarda-roupa e entender o que vai sair, o que vai
tirar e o que você tem que trazer. A gente tem aula de planejamento de compras, como eu tinha colocado aqui anteriormente, né? Eu voltando aqui, ó, você consegue ver que a gente tem aula de como fazer planejamento de compras, a gente tem exercício de entender a rotina versus guarda-roupa, o que está meio fora, né? Se o seu guarda-roupa está de fato conversando com a rotina que você tem hoje. Então, sim, a gente consegue construir esse guarda-roupa inteligente dentro do passo a passo desse treinamento que é o Rota do Vestir. Então, todos os exercícios têm uma lógica. Eu sempre falo que não adianta você ir lá pro último passo, que é quando a gente realmente entra na parte de looks, e tentar fazer as coisas que estão propostas lá, porque não vai fazer sentido. É toda uma construção, é realmente um quebra-cabeça que a gente vai montando peça a peça, do passo 1 ao passo 8, e você sim vai conseguir construir esse guarda-roupa inteligente. Então, se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui. Espero que tenha respondido. Tem encontros ao vivo? Nesse momento, não tá. Eu estou pensando nessa possibilidade ainda, mas a gente tem a área de membros, que você consegue tirar todas as suas dúvidas lá dentro, e inclusive lá dentro, eu sempre falo sobre o suporte que é pelo meu e-mail. Só que nesse momento, das alunas fundadoras, esse suporte tem sido também por WhatsApp, tá? Então, eu estou conseguindo abrir por WhatsApp esse suporte nesse momento. Então, você pode ir mandando as suas dúvidas todas pelo WhatsApp, a cada passo que você tiver, exercício que você tenha dúvida, tudo você consegue mandar, e a gente consegue ter, eu consigo te dar todo esse suporte durante todo o passo a passo, tá? Então, fica bem tranquilo durante esse tempo. Então, é isso. Mais alguma dúvida? Fica à vontade, tá? Sem problemas nenhum. Estamos com um tempo aqui para isso. Não quero que vocês saiam daqui sem dúvida, com dúvidas, né? Sem dúvida não, com dúvidas, pelo amor de Deus. Então, quero muito que vocês aproveitem esse momento, porque realmente, assim, segunda-feira pode ser um. Segunda-feira não, né? Hoje mesmo, porque vocês entrando, o acesso já estará, inclusive o acesso é de 1 ano, então vocês conseguem, durante todo esse tempo, fazer quantas vezes vocês quiserem o Rota, vocês podem refazer os exercícios, vocês podem, né, ir tirando dúvidas. Eu acho que, inclusive, nessas mudanças de fases, que foi muito que eu falei durante todo esse tempo aqui, é interessante você refazer o Rota nessas mudanças de fases, porque sempre vai ter um insight novo que vai aparecer, sempre você vai perceber algo novo. A gente sempre tem um, um pontinho ali que você fala, putz, eu não tinha percebido isso aqui ainda, agora faz muito mais sentido essa peça, esse tipo de roupa, essas cores, essas combinações. Então, tudo isso vai conectando com a fase atual que a gente tá vivendo, sabe? Então, eu acho que também é válido por isso que ele tem esse acesso de 1 ano. Então é isso, se você aqui, ó, enquanto tempo eu consigo colocar o método em prática? No primeiro passo, no primeiro passo. Eu acho que todo o exercício que você for fazendo, finalizar, você diz os 8 passos, olha, se você for fazendo sem procrastinar, sem deixando muito para trás, assim, você consegue em até 1 mês, você consegue finalizar ele todo, assim. Eu poderia dizer 15 dias, mas eu acho que 15 dias com a rotina que eu sei que a gente vive muito intensa, com os compromissos com o trabalho, acaba ficando um pouco puxado. Então eu vou, para ser mais cautelosa e para que de fato você vá absorvendo, porque são muitas informações, tá? Então você vai ver que às vezes parece um exercício meio bobo, mas não acho que é bobo, tá? Faça exatamente o que eu tô falando, vai na minha, sabe? Porque vai parecer bobo, mas você vai entender que vai conectar com um outro exercício que vem na próxima aula, no próximo passo. E aí eu posso te dizer que em 30 dias você consegue, de fato, finalizar.
e né, tirando todas as dúvidas, fazendo todos os exercícios, vendo todos, porque tem as aulas bônus também, que você vai assistir também, os materiais extras, tem material complementar em todos os passos, então tem bastante conteúdo para você aproveitar. Então, vou dizer que em 30 dias você consegue finalizar assim, tá bom? Mais alguma dúvida? Perfeito. Bom, espero que tenha ficado muito clara. Eu te espero lá dentro do Rota, inclusive para ganhar e receber em casa, ó. Tem a oportunidade de receber na sua casa o kit dos sonhos, que tá incrível, modéstia à parte, tá? Mas foi feito com muito, 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 muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que você vai amar receber em casa e vai ser, sabe, sabe aquela sensação de, eu tô cuidando de mim, esse luxo que eu precisava, e era esse luxo que eu queria, que eu precisava, que eu merecia, vai chegar na sua casa, não só com acesso do Rota, mas também com o kit dos sonhos. Então, eu tô te esperando lá dentro, tá bom? Bom, acho que é isso. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, nós vamos encerrar por aqui. Nos encontramos lá dentro do Rota. Para quem está. Isis, você está dentro do grupo VIP? Porque eu vou mandar as informações lá dentro também, o link, tudo bonitinho. Vou deixar aqui o link para você no chat, mas eu vou mandar tudo lá dentro do grupo, tá bom? Então você fique muito à vontade. Ó, se você não tiver, vou te mandar o link do grupo também, só para garantir que você não vai perder. Deixa eu ver aqui. O link do grupo, caso você não esteja, entra lá, que aí eu vou mandar todas as informações daqui a pouquinho, tá? Com todos os tópicos, mas também tem o link que eu te deixei ali em cima, que você também consegue acessar todas as informações do Rota também, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, fique muito à vontade e a gente se fala. Ah, você estava no outro? Deu? Ah, perfeito, então. Que aí ali você consegue acessar tudo, tá bom? E aí a gente conversa mais. Qualquer coisa, você pode me chamar no privado, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa, sem problema nenhum, tá bom? Então, até daqui a pouco, dentro do nosso grupo VIP. Qualquer dúvida, fiquem muito à vontade. Podem me mandar dentro do @verdade do vestir. Estou sempre disponível para tirar dúvidas, para receber comentários. Se vocês querem algum tipo de conteúdo também, fiquem muito à vontade. Estou muito aberta. O conteúdo é para vocês sempre. O aprendizado é para vocês sempre. Então, o meu trabalho tem que fazer sentido para vocês. Óbvio que faz sentido, mas sempre faz sentido para mim, senão eu não estaria aqui. Mas tem que fazer muito sentido para vocês e tem que trazer evolução para vocês sempre, tá? Então, nos vemos em breve dentro do Roda do Vestir e continue me acompanhando dentro da Verdade do Vestir, que teremos muitas coisas, muitas novidades até o final do ano, porque a gente só está começando o nosso segundo semestre de 2026. Então, eu quero ver vocês tomando a decisão certa, tá bom? Beijos e até a próxima.